Bom dia, boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos começar aí essa semana de lives da CUT Bahia. Boa tarde. Boa tarde, Gildomar, boa tarde, Jefferson, boa tarde os demais que estão nos ouvindo aí. Meu nome é Alfredo, eu sou diretor da CUT Bahia, diretor do Cine Química, estou aqui com o Gildomar, do Sintel, e Jefferson Fernandes. Salve todos. Da Sindivigilante. A gente vai bater um papo hoje aqui. Salve, boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde, gente. A ideia hoje, gente, é a gente bater um papo sobre... Como vai, Jefferson? Beleza, meu irmão, na luta. A ideia é a gente ir trocando ideia, que a gente vai batendo papo, eu vou chamando devagarzinho, uma hora eu chamo o Gildomar, uma hora eu chamo o Jefferson, e vocês vão interagindo de acordo com as perguntas que vão surgindo. A ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre essa situação do trabalho em meio à pandemia, né? O teletrabalho, o home office, trabalho de casa e as diversas situações aí e nomes que se criam para isso. O companheiro Jefferson já vem de uma atividade essencial, vigilante e tal, conhece bastante dessa situação de estar em uma atividade essencial que não parou durante a pandemia, porque não tem como... Muita coisa da atividade essencial não parou, né? A vigilância não parou, enfim, energia elétrica, outros setores que não pararam. E o companheiro Gildomar, que é do extremo oposto, representa uns companheiros, na verdade, do Sintel, que apesar de muitos também não terem parados, porque também são atividades essenciais relacionadas a banco e tal, mas é um grupo que, digamos, está acostumado com essa ideia de trabalhar via internet, ou de trabalhar via telefone, de trabalhar à distância, um estilo de trabalho já um pouco diferente. Então, eu vou começar pedindo para Jefferson falar um pouco como é que está essa situação, Jefferson, dos vigilantes, dos companheiros que são de atividades essenciais e, na verdade, precisam continuar saindo para trabalhar e precisa ter cuidado redobrado com o risco de contágio do coronavírus, né? Um público que já vivia o risco da segurança pública, já convivia com esse risco da própria atividade vigilante, agora mais um risco ter que se preocupar de sair de sua casa para trabalhar em meio a essa pandemia e a preocupação com o coronavírus. Como é que está esse sentimento na categoria dos vigilantes? Bem, Alfredo. Gildomar, Alfredo, boa tarde demais aos ouvintes. Sou Jefferson Fernandes, estou secretário de comunicação do Cid Vigilante Bahia. A nossa categoria não é considerada essencial por lei, mas, devido ao coronavírus, a pandemia, né, do Covid-19, nos tornamos essenciais. Mas eu ouso dizer que os vigilantes são essenciais para além da pandemia. Estávamos no meio de uma greve iniciada no dia 10 de março, e por conta do Covid, nós tivemos que suspender a greve, com uma decisão política da direção do sindicato, para proteger e salvaguardar a vida dos companheiros e companheiras que estavam na nossa luta. Daí, nós encaminhamos cerca de uma circular para as empresas de segurança privada, pedindo que as empresas fornecessem os equipamentos de segurança, que algumas empresas assim não fez. E aí o sindicato, por sua vez, fez cerca de 50 denúncias ao Ministério Público do Trabalho para que as empresas fossem obrigadas a fornecer equipamento de segurança. Só vale ressaltar, com companheiros, que os empresários não quiseram investir. Teve que ser na base da lei. Chegou a ser quase multado algumas empresas com valor de R$1.000 por trabalhador. Nós estamos no front, no dia a dia, são cerca de 30 mil vigilantes no estado da Bahia inteiro, trabalhando nos bancos, e nós estamos fiscalizando os trabalhos em todo o estado. Folha da Lapa, Luiz Eduardo Magalhães, Juazeiro, Paulo Afonso, e assim sucessivamente. Agora, nós travamos uma briga com a Caixa Econômica e uma empresa Interforte, que a empresa e a Caixa se juntaram, fizeram um documento, não com a anuência do sindicato, e os trabalhadores estão trabalhando, fazendo horas extras excessivas, sem receber. Com base na MP, né, 926, se a pandemia sanar em dezembro, o vigilante pode tirar folga a partir de julho de 2022, 18 meses depois. Só esse absurdo que a categoria vigilante no dia a dia. Isso é só um pouco
Só um pouco, do que nós estamos passando, do que nós estamos fazendo. A luta é muito grande, a luta é muito árdua. Nós continuamos no calço desses empresários picaretas, né, como nós chamamos, nosso linguajar, para proteger e salvaguardar a vida dos vigilantes. É isso, Jefferson. As MPs, na verdade, que supostamente deveriam servir para proteger a classe trabalhadora, ela tem servido para retirar ainda mais direitos. A 927 aí, com essa questão de banco de horas e férias, tem prejudicado muito a todos os trabalhadores e, com certeza, os vigilantes aí são uma das categorias mais afetadas. Sim. As empresas estão usando muito dessa MP, que já era na nossa CCT, o banco de horas. E no Sindicato Vigilante da Bahia, especificamente, não tem, e nós não permitimos esse banco de horas. Eles estão fazendo, e a Caixa está sendo conivente. Nós já entramos com ação, vamos acionar o Ministério Público do Trabalho para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Porque nós somos essenciais. Os vigilantes, eles não só salvaguardam o patrimônio, e sim a vida. Primeiramente a vida. Imagina você, um vigilante... Deixa só eu dialogar contigo, que eu já volto a falar com o Jefferson. Eu quero falar um pouco com o Gildomar aqui também sobre essa situação. Sim. Que é uma categoria importante. E, na verdade, a 927, né, ela afetou muito aqueles que estão em situação de trabalho essencial, que não saem para trabalhar, e tem muito essa situação que o Jefferson trouxe, do banco de horas, acordo individual, sem entender o sindicato. Como é que está aí, Gildomar, contigo, a situação dos trabalhadores da área de telecomunicações, que muitos também estão tendo que ir trabalhar, né, porque estão ligados a atividades que não pararam durante a pandemia. E como é que está essa sobrecarga do teletrabalho aí? E como é que está tendo muito essa situação de banco de horas também? Está tendo muito essa situação de os trabalhadores fazendo acordo individual nessa área de telecomunicações? Também está tendo muito essa questão? Isso aí, e a todos os nossos colegas que estão acompanhando esse bate-papo, que não é diferente da categoria dos vigilantes, né? Nossa categoria, para cada serviço da sociedade, tem sempre um teleatendimento e esse trabalhador que está lá. E aí a gente passando pelas mesmas situações que o colega Jefferson colocou aí. Porque uma coisa a gente tem em mente, o patrão, infelizmente, ele não vai conceder nada feito no início, como a gente sabia das dificuldades que seria para o nosso setor diante dessa pandemia, a gente se movimentou de dialogar com o próprio Ministério Público do Trabalho, solicitar dele algumas recomendações para o nosso setor, isso foi feito. Nós também notificamos as empresas, mesmo sabendo da disposição delas, notificamos as empresas e de imediatamente protocolamos nas secretarias estadual e municipal de saúde pedidos de fiscalização, porque você tem geralmente num posto de trabalho de teleatendimento 2.000 pessoas juntas, e é um posto de trabalho ao lado do outro. Então, como é que a gente vai trabalhar essa situação de aglomeração dentro desse setor? Então, por isso que a gente fez questão e faz questão do Ministério da Saúde, porque nós dialogamos, inclusive, com o Ministério Público Federal sobre essa situação particular do teleatendimento, e aí a gente pediu, e a gente está sempre acompanhando as fiscalizações das secretarias de saúde, justamente para poder a gente ter uma garantia um pouco maior, né, desses trabalhadores do teleatendimento. Vamos lá. Bom dia. Vamos lá. Gildomar, não é diferente do vigilante mesmo, Gildomar. Não, é interessante isso, porque, na verdade, as diversas categorias estão tendo problemas muito parecidos nessa pandemia, né? Às vezes mudam características especiais, mas eu fiz questão de fazer mais ou menos a mesma pergunta, a mesma relação aos dois, para a gente dialogar com os demais companheiros que estão nos assistindo aqui pelo Facebook, que talvez não sejam nem vigilantes, nem da telecomunicações, mas que são outros trabalhadores que também vivem problemas parecidos, também vivem as mesmas dificuldades, né? E na verdade, Gildomar tem uma relação com a categoria que talvez
é um pouco diferente da maioria de nós. Quando a gente fala em home office, ou trabalho de casa, teletrabalho hoje, no meio da pandemia, todo mundo pensa em trabalho de casa. Gildomar convive com a categoria que é de teletrabalho, mas que não é trabalho de casa, né? O teletrabalho lá no call center, o teletrabalho lá no local. Teoricamente, são pessoas que estão mais acostumadas com esse trabalho à distância. Já o companheiro Jefferson é vigilante, justamente a categoria da presença física, né? A presença do vigilante no local de trabalho. Então, não tem como ser um trabalho home não office. tem como ser um trabalho home office. Você não vai já pensou vigilante bancário trabalhando de casa? Não tem como. Não tem como. Então, assim, eu não sei como é que está essa situação, Jefferson, e volto daqui a pouco também para pedir para a Gildomar falar desse assunto, mas saiu recentemente uma decisão do STF, né, que já era um pleito dos sindicatos, para que trabalhador pudesse ser considerado o Covid-19 uma doença ocupacional de trabalhadores que se contaminem e, eventualmente, pode ser contaminado no trabalho. Eu acho que dialoga muito com essa situação do vigilante, porque, enquanto todo mundo fala, fique em casa, a própria condição de trabalho do vigilante proíbe ele de ficar em casa. Ele não pode trabalhar de casa. Então, se o trabalhador, se o empregador exige que ele saia de casa para ir trabalhar, e nesse percurso de casa para o trabalho, ou no próprio agência bancária, ele eventualmente se contaminar, isso, no nosso entendimento, né, e parece que o STF finalmente concordou com a gente em alguma coisa, né, pode ser considerado doença ocupacional, doença de trabalho. Estou falando isso, Jefferson, para te perguntar o seguinte: como é que está nos locais de trabalho dos vigilantes? Agência bancária são ambientes fechados também, então tem uma preocupação com a saúde do funcionário vigilante. Imagina um funcionário, por exemplo, de carro forte, vigilante de carro forte, que é um ambiente completamente fechado. Teve alguma mudança, alguma alteração na rotina, alguma preocupação extra dos empregadores no sentido de evitar o contágio desses profissionais? Foi um avanço, Alfredo. Boa pergunta. Foi um avanço, o STF parece que realmente ouviu os anseios da categoria, das centrais, mas, de fato, os vigilantes eles estão... tudo ao contrário. Na nossa categoria, nós estamos sofrendo, nós estamos sendo, como nós falamos no linguajar do vigilante, abatidos pelo Covid-19. Aí eu posso falar de uma grande multinacional espanhola que não tem responsabilidade, que é a Prosegur. A Prosegur, em Onápolis, a base estava funcionando normal e tinha vigilante contaminado que levou o Covid para as suas famílias. E a empresa nada fez. Aí teve que ser fechada a base, depois eles entraram com a liminar e conseguiram reabrir a base para o Prosegur Onápolis. Aí nós ficamos sabendo aqui, fomos fiscalizar, aqui também na base Prosegur do Cabula, um vigilante estava com Covid e a empresa nada fez. São cerca de 300 a 400 funcionários que lidam direto dentro de uma base e o patrão nem sequer forneceu um álcool em gel para que os vigilantes fizessem seu asseio nas mãos, se lavassem e se protegessem. Na verdade, na nosso entendimento, os patrões eles veem o vigilante como posto de serviço, não como gente. Não estão protegendo o vigilante de forma alguma. Ao contrário, eles foram obrigados a fazer a proteção porque o sindicato exigiu isso no Ministério Público, que o patrão fornecesse material. Nós estamos no calço dessas empresas para salvaguardar a vida do trabalhador. Mas então, depois da ação do sindicato de cobrança dessas medidas de álcool, máscara e tal, os empregadores têm melhorado, ou pelo menos está menos pior depois da ação sindical? Está menos pior, até porque nós estamos cobrando dos bancos também. Os bancos estão, no caso do vigilante bancário, estão fornecendo aos vigilantes aquela película, né? A máscara full face, né? A máscara full face. Mesmo com a máscara full face, eles estão usando a máscara de tecido ou a máscara cirúrgica, luvas, para poder organizar filas, da segurança bancária. O vigilante está indo para o lado de fora. A Caixa Econômica fez um decreto agora exigindo 6 mil contratações, um vigilante a mais em cada agência para organizar as filas, porque os bancos não estão dando conta da demanda. Perfeito. Gildomar, me tira uma dúvida, né? A gente fala, é interessante isso, que eu estava conversando até com o Edmilson antes,
quando eu vi o tema da live inicialmente, a gente pensa em teletrabalho hoje em dia. Eu estava pensando claramente na situação, por exemplo, que eu estou aqui agora, trabalhando de casa. Mas, quando fala em teletrabalho para vocês, tem uma realidade também um pouco distinta, né? Que é a história lá dos call centers, das pessoas que trabalham pelo telefone, mas nos call centers. E como você estava explicando, é um do lado do outro, é tudo muito perto, muito próximo, e são muitos trabalhadores, tem call center que são centenas de trabalhadores trabalhando ali ao mesmo tempo, né? E tem essa determinação da Organização Mundial da Saúde de manter distância. Você me falou aí, você ia falando mais cedo que o sindicato cobrou isso do patronato, mas como é que está hoje em dia? Está, de fato, as empresas estão... Até porque imagino que tem aumentado a demanda de call center, porque a gente não pode sair de casa, a gente liga, né? Então, essas empresas, de fato, elas conseguiram alterar a sua rotina, alterar o ambiente de trabalho para permitir que esses trabalhadores de teletrabalho possam cumprir esse espaçamento mínimo, possam, como é que eu posso dizer, possam manter uso de máscara. Dá para usar máscara enquanto fala no telefone o tempo inteiro no call center? Deve ser complicado também, né? Como é que está essa situação nesses call centers? Acho que o Gildomar está com algum probleminha de internet, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que... Caiu a internet. Eu acho que o companheiro Gildomar está com probleminha de internet. Deixa eu fazer, então, enquanto ele volta, Jefferson, deixa eu fazer um bate-papo com você sobre um outro assunto. A gente tem visto aí uma situação complicada também, né, que eu acho que pode dialogar não só com o vigilante, mas você pode falar também como um todo, que é a orientação para não se ter aglomerações, né? E quando você tem qualquer tipo de aglomeração, ainda que indevida, né, o presidente não ajuda, o presidente do país é um dos que mais promove aglomerações, ele faz o contrário. Mas, eventualmente, você estava falando aí, por exemplo, da fila do lado de fora na Caixa Econômica Federal. Se tem qualquer transtorno ali, justamente quem, em tese, vai ali, no exercício do seu dever profissional, tentar resolver, é o vigilante, né? Ou é o funcionário. Se for na rua, às vezes a polícia, enfim. Você está todo preocupado em manter a distância, mas você tem que intervir numa situação que lhe impede, muitas vezes, de manter a distância. Eu vi recentemente uns casos desses, por exemplo, da polícia. Pronto, voltei. Opa, o companheiro Gildomar voltou. Pronto. Eu estava, enquanto a internet deu problema aí, Gildomar, eu estava dialogando no outro assunto, mas já volto com você. Tranquilo. Como é que fica, então, nessa situação, Jefferson? Assim, tem alguma orientação de, na hora que precisar intervir numa fila, na hora que o vigilante precisar, ter algum contato ali? Tem alguma orientação de proteção especial, ou de preocupação? Ou como você até falou, uma pessoa que se envolva numa situação suspeita, de repente, diretamente fazer exame. Tem um ruído aí. Está tendo um ruído aí, acho que do companheiro está em algum lugar barulhento. O celular está ruído, está dando ruído aqui. O volume do seu celular. Abaixar o volume. Pronto. Pronto, melhorou okay, agora? Agora melhorou. Obrigado, irmão. Nada. Assim, Alfredo, saiu também um decreto da Polícia Federal autorizando que o vigilante, como é que eu posso explicar para vocês? Que ele pudesse avançar nas áreas de limitações do banco ali, para poder organizar realmente e evitar esse tumulto. Mas, como nós sabemos que a nossa profissão é de risco, nós temos que tomar nossos cuidados pessoais, mas não existe nada assim que, de fato, a gente possa estar protegido. Não tem. Tem alguma orientação de exames ou de afastamento, de quarentena para alguns desses profissionais quando se envolvem nessas situações, não? Sim. O vigilante, ele quando é cometido, ele é tratado igualmente a outra pessoa. Ele vai, se ele for contactado que ele está com Covid-19, ele vai ser afastado. Não, minha pergunta não foi caso ele teve algum Covid, sim, porque aí vai ser tratado como qualquer pessoa. Eu falo numa situação dessa que tenha uma de brigas. De confusão, de se envolveu ali numa separação, numa confusão na fila do banco, e ali, às vezes, tem uma aglomeração de várias pessoas, e talvez uma medida de prevenção, se fosse ele fazer o exame, por exemplo, alguma coisa assim. Não existe nada disso. Não existe nenhuma preocupação nesse sentido. Não existe nada disso. Houve
um desentendimento com o vigilante de um alcoólatra, uma pessoa assim, que, nesse caso, o empresário fez ao contrário. Em vez de acolher o vigilante, como nós fizemos, ele quis aplicar a justa causa, demitiu o trabalhador e quis aplicar a justa causa. Porra. O sindicato interviu, entrou e proibiu. Companheiro Gildomar, a gente estava dialogando, né, antes sobre o problema da internet, com a situação dos call centers. Os call centers são centenas de trabalhadores amontoados um do lado do outro, e eu não sei nem se consegue trabalhar de máscara, falar no telefone de máscara o tempo inteiro, e mesmo que use máscara, não consegue cumprir a distância ali um do outro, né? Como é que está essa situação hoje nessas unidades de teletrabalho? Você está com o microfone desligado, Gildomar. Clica no microfone. Pronto, agora? Agora sim. Pronto. Como eu falei, né, a gente já sabia que de antemão as empresas elas não fariam concessão por vontade própria, até porque há uma demanda muito grande e a gente tem um trabalho anterior à pandemia de atuação com relação aos excessos, né, de cobrança por entrega de resultados. Mas aí a gente começou a fazer uma série de movimentação nos teleatendimentos, chamamos a atenção da sociedade, dos meios de comunicação, porque a gente já estava propondo, né, a redução significativa desse número de trabalhadores e um plano de contingência, um rodízio para aqueles trabalhadores que fossem trabalhar. E, atualmente, no momento, a gente conseguiu, parcialmente, o nosso pleito, porque os decretos, eles vieram determinando 30% de redução do quadro, que para a gente não é suficiente, mas aí, justamente com o diálogo com os empregadores e até com o Ministério Público Federal e o Ministério Público daqui, é que nós conseguimos também dispensar, via férias, a própria MP que a gente tem, que a gente vai e volta com essas MPs, mas a gente conseguiu fazer com que estabelecesse um número reduzido de trabalhadores e que houvesse uma distância maior de um trabalhador para o outro, para ter uma garantia um pouco mais, né? Porque na nossa concepção, esse trabalhador ele continua vulnerável à contaminação. Mais cedo, eu estava conversando com uma colega justamente sobre isso, porque assim, os decretos eles estão tratando muito sobre o fato do serviço essencial, mas o serviço X, o vigilante é um serviço essencial, né? Mas o teleatendimento é um serviço essencial. Mas os decretos, eles não vêm com cuidado com relação a esses profissionais essenciais, tá? Por exemplo, uma luta grande que a gente está tendo é para que as empresas façam um plano de contingência para deslocamento desses trabalhadores, porque não adianta ele ter as medidas de prevenção somente no local de trabalho. Quando ele sai dali, ou antes de chegar ali, ele vai pegar o ônibus, ele vai pegar o metrô, ele vai passar por vias, ele vai transitar com outras pessoas. Então, de qualquer forma, ele está vulnerável a isso. Então, não é somente essa medida no ambiente de trabalho que vai garantir a prevenção da saúde desses trabalhadores. E a nossa briga está sendo justamente essa, para que as empresas disponibilizem um plano de contingência para deslocamento desses trabalhadores. E, nesse sentido, é que a gente fica surpreso com o Estado, porque o Estado ele cobra do serviço, mas ele não trata do serviço. Então, acho que todos esses trabalhadores dos ditos serviços essenciais deveriam ser melhor tratados nas regulamentações, digo, pelos decretos e as próprias MPs emitidas pelo Estado. Perfeito, Gildomar. Deixa eu fazer chegou aqui uma pergunta de um ouvinte que está nos acompanhando para você, mas eu queria também dialogar, né, não só com relação às demissões no setor. O Alberto pergunta se teve demissão no setor, mas minha pergunta vai além. Assim, eu acho que no setor de telecomunicações, no setor de teleatendimento, teletrabalho e etc., no primeiro momento, né, as pessoas pensam assim, olha, a pessoa já está trabalhando à distância, por telefone, por computador e etc., então, eu vou acrescentar duas. Primeiro, houve redução nesse grupo de call center e tal. A segunda pergunta não tem como essas pessoas executarem este teletrabalho também remotamente, de casa, no famoso home office, que é o que muitas outras empresas de outros setores estão adotando? Essa Alfredo Jefferson, essa é uma das principais bandeiras de luta da gente,
tá? A gente já conseguiu, por exemplo, a gente tem em Itabuna, a gente tem cerca de 1.500 trabalhadores. Desses 1.500, a gente tem 95% que já está em home office. E aí a nossa luta é que para que aqui em Salvador, em Feira de Santana, que tem mais de 5.000 trabalhadores no setor, que a maioria desses trabalhadores também vá para o home office, porque aí a gente sabe que a gente tem uma garantia maior da saúde e da vida desses trabalhadores. Mas isso é uma luta com os donos, com as empresas de teleatendimento e com os prestadores e com os clientes, que essas empresas são prestadores de serviço, porque aí requer uma série de questões, mas que a gente tem dialogado. A última movimentação nossa foi conversar com a governadoria para apresentar a realidade desse setor. Nosso setor é um setor que a maioria, por exemplo, é de jovens, mulheres. Então, a gente tem uma preocupação muito grande e a gente entende que mesmo com as medidas estabelecidas, esse trabalhador ainda está muito vulnerável. Então, o home office, nesse momento, é que seria a medida mais adequada para esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Se me permita, meu Alfredo, essa pergunta Claro. veio a calhar lá no caso do nosso setor de vigilantes. As empresas estão usando os decretos para fazer o afastamento da categoria, os acordos individuais, que antigamente tinha que ser com base com o aval do sindicato, depois o STF deu para trás, e agora as empresas estão fazendo o acordo só com o trabalhador, mas nós estamos fiscalizando isso, chamando o trabalhador para a gente, vendo qual é o tipo de acordo, e está havendo demissão, sim. Eles estão usando desse artifício para demitir os trabalhadores com a redução salarial, e ademais, no nosso caso vigilante, agora em junho, nós temos uma cláusula que permite uma parcela da antecipação do 13º salário. As empresas estão dizendo que não vão pagar porque tem que fazer caixa. Agora, ora, já recebeu do contratante e não quer pagar o vigilante só para... Deu até rima, né? Recebeu do contratante e não quer pagar o vigilante. E não quer passar para o vigilante, exatamente. Deu até rima. Não, é interessante isso, porque a 927 ela abre uma série de possibilidades das empresas concederem férias e só pagar um terço das férias até o final do ano. Ela abre a possibilidade de antecipação de férias e enfim, uma série de alterações. A 936, por sua vez, fala aí de suspensão do contrato de trabalho e da redução de salários e jornadas. Que já está sendo uma realidade, né? Já está sendo uma realidade de muitas categorias, reduzindo salário, reduzindo jornada. Algumas categorias, inclusive, a CUT tem recebido algumas denúncias de fraude de empresas que usaram a 936 para reduzir salários e jornada, mas na prática reduz só o salário e não reduz a jornada. Porque a pessoa que está trabalhando de casa, em home office, como é que você monitora? Como é que você controla quanto tempo essa pessoa está trabalhando de casa? Né? É bem difícil, acaba a pessoa, às vezes, se sobrecarregando e tendo ainda uma redução salarial. Aí estamos falando da 936, e já dialogando aí com a pergunta de Gustavo, como é que está, Judomar? E acho que depois Jefferson pode falar desse mesmo assunto, que 936 com certeza está atingindo também os vigilantes. Vocês têm tido muito caso de suspensão de contrato de trabalho ou de redução de jornadas e salários? Como é que está isso? Tem sim, já tem uma das maiores empresas de teleatendimento aqui de Salvador, que ela já está se movimentando, e aí nós já estamos atuando, inclusive já tivemos uma audiência com o TRT, teremos uma nova audiência justamente para tratar dessa questão. E o objetivo é que esse contrato seja coletivo, mas com a participação do sindicato e também com a participação do TRT, para que os trabalhadores tenham a maior garantia, né? Que havia uma proposta inicial de uma redução com apenas 10% do valor do salário. Então, veja, para uma categoria que já recebe mal, que é o teleatendimento, que é salário mínimo, então você ter aí 10% do salário mínimo para esses trabalhadores é até uma piada sem graça num momento como esse. Então, a gente já está atuando via TRT para ver a possibilidade de melhorar essa relação contratual. Na verdade, para quem ganha salário mínimo, a 936 acaba não tendo um impacto tão grande, porque tem uma redução de salário ali, se tiver,
mas como o governo entra com 25, 50 ou 70, dependendo da redução que for, do seguro-desemprego, acaba, às vezes, compensando um pouco. Agora, quando é situação de empresas com salários um pouco mais acima, vai complicando. Agora, já no caso dos vigilantes, Alfredo? No caso dos vigilantes, tem duas preocupações, que era isso que eu ia lhe perguntar, Jefferson. Além da redução de jornadas, vocês têm os adicionais, né? Alguns vigilantes recebem adicional de periculosidade, etc. E algumas empresas, quando vão adotar esses acordos de redução de jornada e salários, elas querem trabalhar só com salário base. E acaba você tendo um prejuízo, além da redução do salário, de perder algum adicional. Como é que está isso? Está tendo muito isso na categoria de vocês? Enfim. Essa redução de salário, eu posso dizer até que a demanda não está sendo tão grande no nosso caso. Está aumentando. Os vigilantes bancários e o vigilante da rede de saúde. Que acaba precisando de mais vigilantes, em hospitais. Isso está acabando de mais vigilantes. Mas por poucos casos que apareceram, sim, as empresas reduziram o salário de 50%. Algumas metodologias usadas pela empresa é a questão das férias, que você acabou de falar. Eles estão aplicando a férias para pagar para uma parte das férias aqui e a outra parte, o prêmio de férias, querem pagar em dezembro. Estou fazendo desse acordo. Um outro acordo foi feito com a empresa do Polo, os vigilantes já eram aposentados, aí tivemos que botar um peso da medida, porque a MP disse que se você já recebe um benefício, né, você não pode receber outro. Aí tivemos que fazer um acordo, e esse foi junto com o sindicato. No nosso caso, a demanda está sendo mais de ter mais trabalhadores na ativa. Então, eu vou dialogar com vocês agora sobre um assunto que não é necessariamente da categoria de vocês, mas eu queria que vocês falassem um pouco da sociedade também, né? Que é a situação do home office, do trabalho em casa. Porque quando a gente está falando com alguém do CITEL, as pessoas às vezes chamam de teletrabalho, mas não necessariamente o teletrabalho é o home office, né? É o trabalho de casa. Mas a gente tem uma parcela grande da sociedade hoje em trabalho doméstico, não em trabalho doméstico também, mas enfim, em home office, trabalhando de casa, e essa parcela da sociedade que não estava acostumada a isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, depois eu posso até também dialogar um pouco sobre a posição da CUT nesse sentido, mas fala um pouco como é que fica essa situação das pessoas que estão trabalhando de casa e, portanto, como é que fica o controle de jornada dela, quais os direitos que ela tem, ou se ela perde algum direito por estar trabalhando de casa. Dialoga um pouco sobre essa situação. E aí não precisa ser especificamente da categoria telecomunicação, da categoria vigilante, mas eu sei que vocês estão acompanhando o tema, né, da sociedade como um todo, e algumas pessoas que estão nos ouvindo também são de outras categorias. Então, dialoga um pouco sobre essa questão do teletrabalho, mas não no sentido do teletrabalho e da telecomunicação, né, do trabalho de casa. A pessoa que fica em casa para trabalhar, como é que fica o controle de jornada, como é que fica os direitos trabalhistas dessa pessoa. Pode ser a minha pergunta. Começa Gildomar, que está com o microfone aberto, depois Jefferson. Então, Alfredo, assim, para o setor de teleatendimento, isso é novo, de fato, apesar de ter essa relação do teletrabalho, mas é algo concentrado dentro de ambiente da empresa, né? Quando você leva isso para casa, aí você já tem essas outras questões. Mas a gente está acompanhando, inclusive com o setor jurídico, os trabalhadores, mesmo em casa, ele entra num ambiente virtual, e nesse ambiente virtual é como se ele estivesse na empresa realmente com os seus horários lá para pausa refeição, para a pausa lanche dele e tal, e o fluxo de ligação não muda. O que a gente acompanha e briga com as empresas é para que se haja uma flexibilidade maior com esses trabalhadores, porque é algo novo. Esse trabalhador, então você tem uma pessoa lá de Itabuna, por exemplo, que nunca, muitos nem sabiam dessa situação, e hoje está lá dentro de sua casa trabalhando com isso, e volta e meia vai precisar de uma sensibilidade, de um outro pensar da empresa. Então, nesse sentido, a gente acompanha. Mas com relação à sociedade, é assim, querendo ou não, vai caindo no nosso setor, Alfredo e Jefferson, porque recentemente nós fizemos uma campanha justamente para dialogar com a sociedade sobre a importância do serviço do teleatendimento, né?
Porque tudo hoje passa pelo teleatendimento, né? Se o seu carro quebra na estrada e você liga para o seguro, você passa pelo teleatendimento. Se você passa mal e chama uma ambulância, você passa pelo teleatendimento. Mas a sociedade, ela não está preparada e ela não reconhece esse setor com a devida dignidade que ela tem. Então, nós fizemos uma campanha extensa justamente para dialogar com a sociedade sobre a importância desse serviço e como ele funciona. Perfeito. Vamos lá. Pronto, Alfredão, Gildomar. No meu ponto de vista, claro, o trabalhador vai a um acordo com o patrão e tem que ser garantido os mesmos direitos. Alimentação, plano de saúde, mas no tocante à carga horária, se você não se policiar, você vai levar o dia todo trabalhando. E isso não vai ser contabilizado para o trabalhador. Aí o trabalhador vai ficar num prejuízo, porque o que os patrões querem é aumentar a carga horária de trabalho. Aí eu não tenho como não falar do vigilante, Alfredo, que uma empresa nos propôs um aumento de carga horária até 18 horas de trabalho. E nós rechaçamos de imediato isso. Nem porque em São Paulo foi acordo, mas aqui na Bahia é diferente. Aqui na Bahia tem sindicato atuante de luta e nós não permitimos. Mas pense aí, esse novo modelo de teletrabalho, ele não é tão satisfatório, porque se você não criar sua rotina de acordar de manhã, de sentar na frente do computador e fazer o seu trabalho, de parar para almoçar, descansar e retornar, você passa o dia todo, você não almoça, não toma um café, você não descansa, você não faz nada, você leva direto e não vai ser contabilizado. O trabalhador vai ser lesado, ele vai acabar trabalhando mais e mostrando para o patrão que pode trabalhar mais, que a lei é ruim, como a nossa lei trabalhista, né? Vem sofrendo aí essa possível verde e amarela aí, que é uma palhaçada do presidente da República, dizer que tem que ter mais trabalho e menos direito. Infelizmente, a gente tem um governo federal que não ajuda com esse discurso aí de que o trabalhador, para ter mais trabalho, tem que ter menos direitos, quando a gente sabe que é justamente o contrário. Existe alguns estudos já que saíram com relação, inclusive, à economia, né? Porque a gente está sofrendo com esse processo de isolamento social uma retração econômica. Mas existe estudos que mostram que, na verdade, inclusive em pandemias anteriores, como foi a da gripe espanhola e tal, as cidades que fizeram quarentena, que fizeram isolamento, no processo de retomada da economia, foram as cidades que mais saíram na frente, porque estavam melhor preparadas, salvaram. Então, não tem essa dicotomia de ou salva vidas ou salva a economia. Pelo contrário, só é possível salvar a economia se você também salvar vidas. E só é possível salvar vidas se o trabalhador tiver o que comer. Dito isso, assim, é importante essa reflexão, porque governos anteriores deixaram muito claro, né, que para salvar a economia, inclusive, era preciso aumentar a renda e aumentar o emprego das categorias menos favorecidas. Porque o que é que acontece? O trabalhador, se ele ganha R$ 1.045, ele gasta R$ 1.045. Se ele ganha R$ 2.000, ele gasta R$ 2.000. Se ele ganha R$ 2.500, ele gasta R$ 2.500. Então, na verdade, o trabalhador movimenta a economia. Porque como o dinheiro que ele ganha, ele gasta, ele compra no mercadinho, o cara do mercadinho lucra, emprega outro funcionário, esse funcionário vai na barbearia, vai no camelô. Então, o trabalhador, o dinheiro que ele ganha, ele gasta, ele circula com a economia. Enquanto que a elite, que ganha milhões, se ele ganha um pouquinho mais ou um pouquinho menos, aumenta ou diminui a poupança dele. O cara que já ganha 200, 300 mil por mês, se esse mês ele ganhar 310, ele vai aumentar o padrão de consumo dele? Não vai. Se ele ganhar 290, vai mudar o padrão de consumo dele? Também não vai. Não vai, ele mantém. É o padrão de consumo. Ele não movimenta a economia. Quem movimenta a economia é a classe trabalhadora. E a gente tem um governo que faz o oposto, né? A gente tem um governo que está procurando retirar direito trabalhista com o pretexto de economizar e de gerar emprego, mas ele acaba promovendo uma retração da economia e, com isso, mais desemprego. É interessante. Não só isso, filho. Eu estou falando de duas categorias diferentes. E aí é isso que eu vou falar exatamente agora, Jefferson, porque você está vivendo um cenário diferente da maioria.
daqui, né? Você está vivendo um cenário de vigilantes que é um cenário de contratação de mais vigilantes. Imagino que nesse processo de contratação por mais vigilantes, e ao mesmo tempo com o sindicato proibido de, por exemplo, fazer uma assembleia com aglomeração e tal. Então, como é que está esse processo de contratação de novos vigilantes para evitar a precarização desse público? É bem interessante essa pergunta, porque casa também uma preocupação com esse negócio de economia, é a fala do ministro da Saúde, que foi desastrosa, em dizer que qual é essencial, é o mais velho ou o mais novo. No nosso caso, como cidadão, é lamentável ouvir um negócio desse, porque nós não temos que escolher salvar o mais velhos ou mais novos. Dialogando um pouco com sua fala anterior para poder te responder, que eu acho um total despreparo. Eu estou procurando palavra aqui para falar sobre esse desgoverno, sabe, Alfredo? Que a gente tem que ter cuidado, estamos numa live, temos que ter cuidado, que a vontade é de extravasar, porque você não encontra uma palavra que você possa, né, falar de uma certa maneira. Mas, enfim, no nosso caso, as empresas contratam o trabalhador, nós não acompanhamos diretamente a contratação, mas nós temos no nosso sindicato chamado a fiscalização sindical. Como os bancos estão tendo mais por contratação de mais um vigilante, nós estamos indo para lá para ver de perto, claro, que uma equipe do sindicato, devidamente com luvas, máscaras, com álcool gel, todo mundo se protegendo, mantendo a distância do trabalhador, para poder fiscalizar como esse trabalhador foi contratado e para qual serviço foi contratado. Porque aqui, eu posso falar desse hospital espanhol que foi reaberto, né, para o combate ao Covid. O trabalhador tinha lá um vigilante de 70 anos que a empresa colocou lá. O sindicato foi para cima, denunciou para poder retirar, porque nós temos que salvaguardar a vida do vigilante. E sem contar que os materiais que foi fornecido é um material chulo, sem qualidade. Sem qualidade. Um hospital daquele, de contato do governo, e o vigilante trabalhando na portaria, recebendo os doentes, sem luva e praticamente sem máscara. Aí o sindicato tem um dever, de cuidar da vida da categoria. Dentro dessa última fala sua aí, Alfredo, assim, do ponto de vista do governo, eu acho que o Brasil hoje ele consegue ver o preço que ele está pagando por ter eleito um presidente como esse cara aí. E assim, a gente está pagando um preço muito alto com isso. A gente tem um presidente completamente despreparado e inconsequente, que só vislumbra um golpe militar, uma ditadura militar para o Brasil, e ele não tem sanidade política nenhuma para governar um país como o Brasil, muito menos diante de uma pandemia como essa. Eu acho que as pessoas que ajudaram a eleger esse presidente devem fazer assim, imediatamente um exame assim bem crítico da besteira que fizeram. Mental. Realmente, ele não tem sanidade mental e também não tem sanidade política para tocar o país, sabe? E quem elegeu ele realmente parece que não teve, pelo menos no momento, sanidade mental para discernir o tamanho da tragédia que estava cometendo. E aí a gente tem que lidar com essas duas crises, né? A crise de tentar conduzir os nossos trabalhadores de nossas categorias da melhor forma possível e lutar para que as condições sejam cada vez melhores e tal, e ter que lutar contra um governo federal que luta contra todos. Assim, é um estado de loucura completamente. Companheiro Gustavo, ele fez uma pergunta aí agora, e eu queria que vocês dialogassem um pouco sobre isso, que é com relação a uma possível emissão de CAT. O que é que ocorre, né? A gente falou um pouco sobre isso aqui já. O STF reconheceu que o Covid pode sim ser uma doença ocupacional. Então, o vigilante que está lá na agência bancária, quer queira, quer não, ele está exposto ao Covid, ou o funcionário de telecomunicação que está num call center lá lotado de gente, ele está exposto ao Covid, ele pode eventualmente adoecer. Então, pela decisão do STF e pela
pelo que nós acreditamos, né, nós três aqui agora, que temos um pensamento parecido, isso é uma doença ocupacional e a empresa deveria emitir a CAT. Mas aí vem aquela pergunta, né? E quando o empregador se nega a emitir a CAT, diz que o funcionário pode ter adquirido isso em qualquer lugar, enfim, é um processo de pandemia, que não tem como... Como é que funciona isso nas categorias de vocês? Como é que funciona? O sindicato tem uma ação no sentido de exigência da CAT ou assessoria jurídica para ajudar esse trabalhador a entrar na justiça? Como é que funciona a cobrança para que a empresa emita a CAT de doença ocupacional, especialmente no caso... Não precisa ser só do Covid-19, porque as outras doenças não desapareceram. Mas está todo mundo agora falando de Covid, né? Eu sei que, por exemplo, telecomunicações tem uma série de outros problemas, de LED, de ativo. Diversos. Então, quando a empresa se nega a emitir a CAT, como o trabalhador deve proceder? Vamos começar aí por Jefferson, depois o Gildomar de novo. Primeiro que isso já não é mais novidade no caso dos vigilantes. A grande maioria das empresas, eles se negam a oferecer a CAT. O sindicato aí, a orientação do sindicato, nós, dirigentes, o trabalhador tem que procurar o seu sindicato, independente de qualquer categoria seja, se ele seja químico, se ele seja teleoperador, se ele seja o que for, eletricitários e etc. Tem que procurar o seu sindicato, que o seu sindicato é o melhor local de combate e de luta para garantir os seus direitos. Lá no Subvigilante, nós acolhemos o trabalhador, acolhemos as informações e caminhamos para a justiça, ponto. Porque nós estamos conseguindo muito de nossas ações na justiça, CAT e outras ações. Nós também temos a questão das varizes, né, Alfredo? Mas o vigilante sofre muito com a questão de ficar muito tempo em pé, que tem uma cláusula na nossa convenção que tem o direito de descanso, que os contratantes não querem respeitar. O vigilante, às vezes, chegam a ficar 12 horas em pé. O sindicato tem que fazer uma visita, notificar e tentar um comum acordo. Mas, na grande maioria, então, sim, acionando a justiça. Gildomar, no caso aí dos telecomunicações, Sintel, como é que fica essa situação do trabalhador que pega Covid ou qualquer outra doença e o empregador não emite a CAT? Alfredo e Jefferson, essa é uma luta antiga, a gente já, porque o nosso setor é um dos setores também que mais adoece. Então, assim, o número de trabalhadores que a gente atende no sindicato, inclusive com doenças psicológicas, por exemplo, porque a cobrança é muito alta, é muita cobrança para entrega de resultados. Então, volta e meia, esses trabalhadores, eles são afetados, ou muitas vezes esse trabalhador ele já tem um histórico familiar, nunca desenvolve, mas quando chega no teleatendimento, pela natureza do serviço, ele desenvolve isso, e aí as empresas não assumem a responsabilidade com esses trabalhadores e eles desaguam no sindicato. E aí a gente tem todo um roteiro de procedimento lá, que é primeiro passar esse trabalhador pelo nosso setor de saúde, e a gente tem a parceria com o CESAL, com o CESAT, e aí, dependendo da situação dele, da avaliação, esse trabalhador é encaminhado para lá, ou então, paralelo a isso, o setor jurídico também acompanha esse trabalhador, dependendo do caso dele, porque a gente faz questão de ter um respaldo técnico, tanto do setor de saúde do sindicato, como dos órgãos que a gente tem parceria, para que a gente juridicamente tenha até mais embasamento para obrigar as empresas a fornecer a CAT desses trabalhadores. Mas é uma luta, assim, constante, viu? Quase que diária. A gente solicitar judicialmente para que as empresas disponibilizem a CAT dos trabalhadores. Em algumas situações, o próprio sindicato emite essa CAT para que o médico dos trabalhadores assine. Perfeito, gente. A gente está chegando perto aqui do nosso limite de tempo, mas eu queria também aproveitar para avisar que os que estão nos ouvindo aí, que a gente tem uma semana de lives, né? Vai ter várias atividades agora, é o mês do trabalho. A CUT está promovendo uma série de debates, os sindicatos também, os sindicatos cultistas estão promovendo uma série de debates. Hoje, daqui a pouco, né, às 17h30 no Instagram, já não aqui no Face, mas lá no Instagram, vai ter um bate-papo com Iana sobre a questão da juventude. Então, aí a ideia é que a juventude debater um pouco mais essa situação da juventude trabalhadora, quais são os problemas específicos da juventude. Então, pedir aí para os companheiros que estão nos ouvindo, 17h30 no Instagram lá, da CUT Bahia, acompanhar esse bate-papo sobre juventude. Companheiros, nós estamos caminhando aqui para o encerramento, e aí eu vou inverter a ordem aqui agora, começar com o Gildomar,
pedindo para a Gildomar fazer aí suas considerações finais, os desafios do Sintel, os desafios da classe trabalhadora para superar essa pandemia e para a gente sair mais forte no próximo período. Bom, Alfredo, primeiro é agradecer esse espaço à CUT, né, a você, a todos que organizaram, que é um espaço que a gente tem também para conversar, né, com a sociedade e pedir o apoio da sociedade, no sentido de dizer, só ligue para o teleatendimento se for uma situação realmente de última situação, porque do outro lado a gente tem seres humanos, trabalhadores, e como está sendo trabalhado com um número reduzido de trabalhadores, a sobrecarga aumenta. Então, uma das campanhas que a gente está fazendo nesse momento é solicitando à sociedade que só ligue para o teleatendimento se caso realmente necessite. Um outro setor que a gente tem é o pessoal que a gente chama da rede, que são esses trabalhadores que vai instalar o telefone, fazer a instalação da internet ou fazer o reparo de algum dano, para que as pessoas, ao receber esses trabalhadores, tenha também o seu ambiente higienizado da melhor forma possível, receba esses trabalhadores com mais atenção, e que só ligue também para a central de atendimento para pedir a presença desses trabalhadores, se realmente houver uma necessidade, porque muitas vezes há uma simples queda de internet e a pessoa já liga, aí tem que mobilizar um técnico, e aí às vezes basta esperar que retoma isso. E aí eu quero agradecer nosso colega também, Edmilson, por ter feito esse convite, tá? Em nome da diretoria do Sintel, dizer que a gente continua na luta, porque o que a gente entende que já está havendo tanto para os telefônicos, mas para o Sindivigilante ainda não é satisfatório para a nossa categoria. Tem muita gente trabalhando ainda que a gente entende que não poderia trabalhar. A gente está brigando para que o Estado, o município tenha mais atenção com esses trabalhadores, porque, como eu falei lá no início, a gente sente essa necessidade de ter atenção também com o serviço, mas atenção com esses profissionais, né? Então, o nosso pleito é que essa redução chegue pelo menos a 70%, e que desses 30% as empresas se responsabilizem por um plano de contingência para deslocar esses trabalhadores, para que ele tenha um pouco mais de segurança com relação à prevenção do Covid. No mais, muito obrigado a Jefferson, a você, Alfredo, e ao nosso amigo Edmilson. Jefferson. Muito bem, companheiros. Obrigado. Assim, o Sindicato Vigilante, ele está com a bandeira de luta, de valorização, de dar de respeito aos vigilantes. Nós queremos, eu queria dizer aqui que nós existimos, então que a gente, que a população nos respeite, entenda o nosso trabalho, que chegue aos bancos, chegue à repartição pública com calma, procure informação com o vigilante, seja solícito com o trabalhador. E aqui, de pronto, eu queria agradecer a CUT Bahia e dar parabéns ao secretário de Comunicação de Wilson, a você, Alfredo, pela mediação, pelo belo trabalho que a CUT vem fazendo, e dizer que a CUT precisa fazer mais isso, que a CUT Bahia está de parabéns. A Gildomar, muito obrigado pela oportunidade de partilhar esse conhecimento comigo. Obrigado você, meu irmão. Alfredo também. Alfredo, eu já tive a oportunidade de ver alguns debates, toda vez que está junto é um aprendizado novo. Muito obrigado. E dizer, em nome da direção do Sindicato Bahia, que estamos na luta, estamos agradecidos por essa oportunidade de compartilhar esse espaço com vocês. Bom, agradecer então aí a todos que estão nos ouvindo, agradecer a Gildomar, a Jefferson por participarem desse importante debate. A gente está vivendo aí os desafios, a CUT Bahia está na luta, junto com os sindicatos petistas aí, firme e forte, na batalha em defesa dos direitos trabalhistas. Eu vi que algumas perguntas talvez a gente não tenha conseguido responder, então entre em contato direto, via direct, seja com a CUT Bahia, seja com os respectivos sindicatos que lhe representam, Vigilante, Sintel ou mesmo outro sindicato. A gente está tendo uma demanda muito grande dos sindicatos aí buscando, às vezes, a justiça, às vezes, mecanismos de luta para tentar tentar minimizar os impactos da MP 927 e da 936, suspensão de contrato de trabalho ou redução de salário. É uma luta árdua, mas é impossível numa live aí de 1 hora a gente tratar todos os temas, responder todas as perguntas. Chegaram algumas que pode ser que a gente não tenha conseguido responder. Eu queria deixar aqui a CUT Bahia à disposição, ou as pessoas podem entrar em contato direto com o seu sindicato, mas também não tem problema se não sabe exatamente qual é o sindicato que lhe representa, ou se está numa situação que às vezes é de alguma outro, enfim, de algum outro
espaço. Tem gente que, às vezes, chega a perguntar a gente que a pessoa nem sabe qual é o sindicato ou se existe o sindicato dela. Então, a gente vai dar vai deixar aqui à disposição de todos e todas para entrar em contato, né? Acho que o importante é isso, estreitar as comunidades. Talvez até essa pandemia sirva um pouco para isso, né, Jefferson Gildomar? Acho que tem uns 2 minutinhos aqui para falar. Essa pandemia pode acabar, na verdade, estreitando as relações, passando a usar esses contatos virtuais. Hoje pela manhã, nós estávamos entregando, né? Que é a máscara e o álcool gel, os trabalhadores, e a gente estava conversando justamente sobre isso, né? A importância desse estreitamento dessa relação, principalmente nesse momento agora, e posterior a esse momento, que conseguindo estabilizar essa questão aí da contaminação do Covid, a gente sabe vai entrar numa crise econômica assim terrível, a gente já está entrando, mas a gente sabe que o impacto lá na frente vai ser bastante significativo, né? Então a gente estava conversando justamente sobre isso hoje com os trabalhadores, sobre essa questão de como é importante esse alinhamento, essa parceria, esse trabalho conjunto de trabalhador e sindicato, né? Quer dizer, sempre foi necessário, mas assim de momentos em momentos, talvez essa seja até uma possibilidade que o capitalismo dá para a gente do movimento sindical de renovar e de reconstruir o nosso trabalho, que é no momento das crises que vem a gente nos reconstruir, refazer a nossa luta. Então, se imaginava que com a retirada do imposto sindical lá atrás fosse quebrar o sindicato, muito pelo contrário. A gente continua firme, né? O Sindivigilante é um exemplo disso aí. Eu já participei umas 2 vezes de uma atividade com o Sindivigilante, e assim, foi uma das melhores atividades que eu participei, foi logo quando eu estava chegando no sindicato, falei, é isso aqui mesmo. E a gente fala isso com os trabalhadores, a gente precisa desse engajamento, dessa parceria, porque só essa união, essa força entre os sindicatos, né, esse trabalho que está sendo feito com a CUT, com a CTB, tal, é que vai fazer com que a gente continue sobrevivendo nessa crise e tantas outras crises que poderão vir. Pois é, Alfredo. Quando nós chegamos na base muito assustado com essa pandemia, o que nós ouvimos e o que mais marcou e deixou impactado foi o vigilante dizer assim: que bom que nós temos o sindicato, foi bom ver vocês aqui. Talvez a pandemia tenha servido para a gente fazer essa reflexão e estar mais ao lado do trabalhador. Nós estamos na luta dia a dia, mas ia à base constantemente, ia à base fazer as visitas, claro, com a pandemia precavidos, nós estamos fazendo um bom trabalho e dizer que é importante, o sindicato é importante para qualquer categoria de gente trabalhista do Brasil. Verdade, exatamente. E estreitar as relações virtuais também, né? Fazer contato de WhatsApp, bacana. De live, de Instagram. Sim. Acho que os sindicatos estão se movimentando mais para envolver as redes sociais, isso é importante. E nessa onda de lives e etc., eu queria recapitular aqui. 17h30 hoje, a gente vai ter Ana lá no Instagram da CUT Bahia, falando sobre a juventude trabalhadora. E amanhã, aqui mesmo, no Facebook da CUT Bahia, a gente vai ter o doutor Luciano Martinez, que é um juiz do trabalho, para a gente dialogar aqui sobre essas questões aí do Covid, um debate sobre direito de trabalho. Teve alguém que fez algumas perguntas aqui já sobre direito trabalhista, sobre ação na justiça. Olha que oportunidade legal de estar aqui amanhã conversando com um juiz do trabalho diretamente para se tirar suas dúvidas. Então, amanhã, 17h30, gente, todos nós aqui, e agradecer aí a todos que nos acompanharam, agradecer a Jefferson, parabenizar a Secretaria de Comunicação da CUT, Jefferson no Vigilante, Gildomar no Sintel, e a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado, gente. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho, Alfredo, só para mandar um salve para toda a diretoria do Sintel que está vendo a gente aí. Nossa diretora de saúde, Edila, que é bastante atuante aí na CUT, e todos os nossos trabalhadores que estão nos assistindo agora. Muito obrigado a vocês também. Obrigado a todos, mais uma vez, estamos à disposição aqui, sempre. Sindivigilante Bahia na luta.